vocês? Comigo está tudo ótimo. Quem fala é o professor Paulo Sérgio. Galera do Aprova Oeiras Digital. Galera, aqui a sua aprovação é certa. É certeza que aqui você vai conseguir a tão sonhada vaga para o seu curso. Beleza? Ah, professor, quero fazer medicina, quero fazer odontologia, quero fazer química como você, professor, quero fazer direito, quero fazer, sei lá, engenharia. Pois você está no lugar certo. Beleza? Aqui é um local para você pegar as melhores dicas para o Enem e aprofundar. Beleza? Então vamos lá, galera. E a dica de hoje é ligações intermoleculares. A nossa aula hoje, ela vai focar nessas ligações. Gente, o Enem adora falar sobre ligações intermoleculares, principalmente em algumas outras partes. Quando, por exemplo, fala-se de ponto de fusão e ebulição de moléculas. Porque isso vai depender da força de ligação intermolecular que você tem nas suas moléculas. Se você tem uma força de ligação muito forte, essas moléculas são mais difíceis de soltar uma da outra. Isso vai gerar um ponto de ebulição maior na tua molécula. Aqui eu coloquei listado para vocês em ordem crescente, né? De baixo para cima, de acordo com a seta, ordem de força. Tá bom? Eu vou até colocar aqui força. Só um instante. Força, olha só. A mais forte de todas é íon dipolo, em seguida ligação de hidrogênio, em seguida dipolo permanente e em seguida dipolo induzido. Galera, olha só. É importante vocês entenderem quais são os tipos de moléculas que vão estar fazendo esse tipo de ligação. Como, por exemplo, dipolo induzido, ela vai ocorrer entre moléculas do tipo covalente, apolares. Os dipolo permanente, covalentes, polares. Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela é muito parecida com a ligação de dipolo permanente no sentido das moléculas que vão se ligar. Porém, é uma ligação que tem uma maior força de ligação, certo? Porque os seus átomos que vão estar interligados eles têm maior diferença de eletronegatividade. Então, aqui no caso, é quando você tem o hidrogênio ligado mais o flúor ou ao oxigênio ou então ao nitrogênio. E a ligação íon-dipolo, professor? É quando você tem um composto iônico ligado a um covalente polar. Tá certo? Galera, isso é de suma importância. Entendam, se vocês conseguirem lembrar dessa sequência, basta você saber identificar lá na hora da questão, para você saber qual é o tipo de ligação que está ocorrendo. Beleza? Eu vou exemplificar para vocês aqui, por exemplo, a ligação íon-dipolo. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem prático nessa nossa aula. Imaginem que nós temos aqui um sal de cozinha. O sal de cozinha e eu coloco ele junto com a água. Perfeito? O sal de cozinha, galera, é um composto iônico. É um composto iônico. E a água é um composto covalente polar. Certo? O que vai acontecer? No momento que essa molécula de água entra em contato com o sal de cozinha, eu tenho o quê? Eu tenho a separação dos íons Na e do Cl-. Consequentemente, eu gero o íon sódio mais e o cloro menos. A nossa água, como eu disse, ela é polar. A molequinha de água, ela tem esse formato. Ela tem um lado que é mais positivo e um lado que é mais negativo. O lado negativo da água vai procurar o lado positivo do íon, que no caso é o sódio. E o lado positivo da água vai procurar o íon negativo, que no caso é o cloreto. Olha só como é que vai ficar então. Aí, ó, a água vai cercar aqui tanto o sódio, tá vendo aqui, ó? Olha só. Lembra que a parte negativa da água está voltada para o sódio aqui, que no caso vai ser o oxigênio. E a ligação que ocorre entre o oxigênio e o íon sódio, nós vamos chamar de quê? De ligação íon-dipolo. Do mesmo jeito aqui no caso do cloreto. Eu vou botar ele mais aqui para o cantinho aqui para ficar mais fácil de ver aqui, ó. Cl-.
a parte positiva da água fica virada para ele, ó, que no caso são os hidrogênios. Ó. Olha aí, galera, essa interação que vai ocorrer entre a molequinha de água aqui novamente, ó, e ao cloreto, nós vamos chamar de ligação íon-dipolo. Então assim vai. Basta você se ligar no quê? Qual é o tipo de molécula que está fazendo a ligação. Se são moléculas covalentes apolares, é um dipolo induzido. Se são moléculas covalentes polares, é um dipolo permanente. Se são moléculas que vão fazer ligação de hidrogênio, é entre o hidrogênio e o flúor, ou o oxigênio ou o nitrogênio. E se for um composto iônico com um covalente polar, como foi a situação descrita bem aqui, você vai ter o quê? Você vai ter uma ligação íon-dipolo. Galera, lembrando, quanto mais forte for essa força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição da tua substância. Substâncias apolares que se ligam por dipolo induzido tendem a ter uma temperatura de ebulição baixa. Substâncias que são ligadas por íon dipolo, elas tendem a ter o quê? Elas tendem a ter uma temperatura de ebulição alta, beleza? Então espero que você tenha arrebentado nessa dica, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula, beleza? E não esqueça de compartilhar para seus amigos, chama a galera para vir assistir essas aulas do Aprovo Eiras Digital, porque aqui você consegue sua aprovação. Galera, eu espero vocês na aprovação. Olá, meu querido vestibulando do Aprova Oeiras, tudo bem com vocês? Sou o professor Antônio Rosa da disciplina de História e a nossa aula de hoje é um tema bastante cobrado nas provas do Enem. Nós vamos falar hoje sobre os regimes totalitários. Professor, quais são a importância desses regimes totalitários para o século XX? Entendendo o contexto, com certeza os regimes totalitários aqui eles nasceram a partir da crise política dos governos liberais na Europa. Que crise política foi essa, professor? Através da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 18. A Primeira Guerra Mundial, ao final dela, os países europeus estavam enfraquecidos, os países europeus já estavam descrentes nas políticas liberais, porque essas políticas liberais levaram toda a Europa a esse grandioso conflito que foi entre 1914 a 18. É justamente aí, em entender esse contexto de crise política liberal, é que surge o sentimento desses regimes totalitários, é que surge o sentimento do nacionalismo exacerbado dentro desses países, ok? Além do mais, também nesse período entre guerras de 1920 até 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, você vai ter também a crise econômica. A crise econômica mundial de 1929, conhecido também como quebra da Bolsa de Valores de Nova York, também foi um fator responsável para o fortalecimento desses regimes totalitários. E professor, quais são os regimes totalitários que nós temos, certo? Que vocês, ou melhor, que o mundo inteiro irá de fato conhecer. Os principais regimes totalitários, você tem o fascismo na Itália, que vai chegar ao poder já no ano de 1922, ele surge em 1919 com um grupo de combate conhecido como Partido Fascista, ou Fácil de Combate, e em 1922, através da Marcha sobre Roma, liderados por Mussolini e os Camisas Negras, o próprio Mussolini será convidado pelo rei Vítor Emanuel para fazer parte do seu governo, como seu primeiro-ministro, certo? O nazismo vai surgir na Alemanha já na década de 30 do século XX, a partir dos anos de 1933, quando em 1933 o Partido Nazista chega a ter a maioria das cadeiras no parlamento, certo? A partir disso, o presidente Hindenburg, que já não tinha todo o apoio do Congresso, convida Hitler para ser o seu primeiro-ministro. Em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler assume a Alemanha, instaurando assim o Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão. O franquismo vai ser instalado na Espanha antes do início da Segunda Guerra Mundial, já nos anos de 1937 a 38, com a ajuda de Hitler na Alemanha, levando então
a Francisco Franco ao governo na Espanha e estabelecendo também um Estado totalitário, um regime totalitário dentro da Espanha. O salazarismo surge em Portugal com Antônio Salazar e este salazarismo vai perdurar aí durante todo o século XX, finalizando então o governo salazarista com Marcelo Caetano já na Revolução dos Cravos em Portugal, certo? E nós temos também o stalinismo na Rússia, que, claro, com a morte de Lenin, em 1924, o Stalin já assume a Rússia e na década de 30, de fato, ele implanta aí todo esse regime totalitário, todo esse regime autoritário. Diante disso, meus queridos alunos, quais são, professor, as principais características desses regimes totalitários? Primeira característica principal, o totalitarismo. Qual é o significado desse totalitarismo, professor? É o Estado total, é toda a totalidade do Estado. Todo o poder vai estar concentrado em quem, professor? No Estado, certo? Nós temos também o nacionalismo, como já foi mencionado, é só lembrar da crise dos regimes políticos liberais, certo? Diante disso, o amor à nação irá crescer bastante, principalmente na Alemanha, principalmente no nazismo. Outra característica principal serão as propagandas de governo. As propagandas de governo será importantíssimo, uma vez que toda nação, todo cidadão começa de fato a seguir e a defender as principais características do governo. É só entender como os alemães de fato não proibiram o governo de Hitler, como os alemães de fato irão seguir as ideias do nazismo. Isso foi graças a quê, professor? As propagandas de governo com o seu principal ministro, o Goebbels. Nós temos também o corporativismo. Essa característica corporativa é somente particular do fascismo, justamente na Itália. O antissemitismo é uma particularidade somente do nazismo, que é a perseguição aos judeus. Por que chamado aqui de antissemitismo? Porque na sua origem os povos judeus eram conhecidos como povos semitas. Então daí vem esse nome antissemitismo e a perseguição aos povos judeus. Por último, nós temos o espaço vital, que também é uma característica particular do nazismo. O que se entende por espaço vital, professor? Para Hitler, a Alemanha precisava de fato anexar alguns territórios para o desenvolvimento da raça ariana. Que territórios são esses, professor? Aqueles territórios que fazem fronteira com a Alemanha e que a sua população, em sua grande maioria, era alemão. No caso, nós vamos ter a ocupação da Áustria já nos anos de 1937 e 38, conhecido aquele episódio como Anschluss, e a anexação dos Sudetos, a região ali da Tchecoslováquia, no início da Segunda Guerra Mundial. Professor, por que os países europeus, como Inglaterra e França, nada fazem para combater esses regimes totalitários? Uma característica principal, meus queridos, a ameaça vermelha. Que ameaça vermelha é essa, professor? O crescimento da União Soviética. É só lembrar, na crise mundial de 29, o único país que não vai sofrer grandes efeitos é justamente a política socialista soviética. E durante a década de 20, o socialismo estava crescendo por toda a Europa. E esses regimes totalitários, principalmente o nazismo, iria frear esse avanço comunista. Por isso, entendem que Inglaterra e França nada fazem. Por isso que, nada fazendo Inglaterra ou França, o nazismo cresce e dá início à Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, meus queridos alunos, a nossa aula de hoje foi sobre os regimes totalitários. Muito cuidado, gosta mesmo de cair nas provas do vestibular. Até mais!